Você já sentiu que sua própria família te considera invisível? Que não importa o quanto você se dedique, o quanto você ame, no final você sempre será tratado como um estranho? Eu passei 28 anos da minha vida acreditando que era paranoia minha, até o dia em que meu meio-irmão olhou diretamente nos meus olhos durante um jantar de família e disse que eu não merecia nenhum centavo da herança do nosso pai. Ele riu quando disse isso. Riu como se fosse a coisa mais óbvia do mundo. O que ele não sabia é que, exatamente naquele momento, o telefone ia tocar, e essa ligação mudaria tudo. Antes de voltarmos, diga-nos de onde você está acompanhando, e se esta história o tocou, inscreva-se, porque amanhã eu guardei algo muito especial para você. Meu nome é Sara Martínez, e para entender como cheguei até aquele momento devastador, preciso voltar ao início da minha história. Cresci numa família onde o amor sempre pareceu ter condições, onde meu lugar à mesa dependia de quão útil eu conseguia ser naquele dia. Meu pai, Robert Martínez, era dono de uma pequena empresa de construção civil em Portland, Oregon. Ele construiu aquele negócio do zero, tijolo por tijolo, suor por suor. Era um homem de poucas palavras, mas que demonstrava afeto através de ações práticas. Quando eu era criança, ele me levava aos canteiros de obra nos fins de semana, me ensinando a diferença entre tipos de madeira, me mostrando como ler plantas arquitetônicas. Eu me sentia especial nesses momentos, como se fosse a única pessoa no mundo que importasse para ele. Minha mãe, Linda, morreu quando eu tinha apenas 12 anos. Um acidente de carro numa noite chuvosa, voltando do trabalho. A dor que vi nos olhos do meu pai naqueles primeiros meses foi algo que me marcou profundamente. Ele tentava ser forte, mas eu o ouvia chorando no quarto dele durante as madrugadas. Foi quando aprendi que, às vezes, amar alguém significa ser forte pelos dois. 2 anos depois da morte da minha mãe, meu pai conheceu Catherine Brooks numa conferência de negócios em Seattle. Catherine era tudo o que minha mãe não era: calculista, ambiciosa, com um sorriso que nunca chegava aos olhos. Ela tinha um filho de um relacionamento anterior, Marcus Brooks, que era apenas 6 meses mais novo que eu, mas sempre conseguia fazer com que eu me sentisse como se fosse uma intrusa na minha própria casa. Quando meu pai se casou com Catherine, eu tinha 15 anos, e estava passando por toda aquela confusão típica da adolescência. Marcos, por outro lado, tinha uma confiança natural que eu invejava. Falava com meu pai como se fossem velhos amigos, compartilhava piadas que eu não entendia, e gradualmente começou a ocupar o espaço que antes era só meu nos canteiros de obra. Catherine sempre foi sutil em suas manipulações. Nunca me tratou mal abertamente, mas havia uma frieza constante em seus gestos. Quando meu pai não estava por perto, ela deixava claro que eu era um lembrete indesejado do passado dele. "Sara, querida", ela dizia com aquele tom condescendente, "você precisa entender que agora somos uma nova família. É importante que todos nos adaptemos." Marcos adotou o sobrenome Martínez quando meus pais se casaram e aos poucos começou a se referir ao meu pai como pai também. No início isso me incomodava profundamente. Eu queria gritar que ele não tinha o direito, que aquele homem era meu pai antes de ser dele. Mas conforme os anos passaram, comecei a aceitar que talvez fosse egoísmo meu querer monopolizar o amor paterno. O que eu não percebia na época era como Catherine estava sistematicamente envenenando a relação entre mim e meu pai. Ela plantava sementes de dúvida, sugerindo que eu estava me afastando da família, que preferia passar tempo com meus amigos a estar em casa. Quando eu saía com amigos, ela comentava para meu pai: "Robert, você viu como a Sara maldisse oi quando chegou? Parece que não se importa mais com a gente." Quando eu ficava em casa, ela dizia: "A Sara está muito quieta ultimamente. Acho que está se fechando para nós." Era uma situação impossível de vencer. Marcos, por sua vez, tinha um talento natural para se fazer indispensável. Ele demonstrava interesse genuíno pelos negócios do meu pai, fazia perguntas inteligentes sobre contratos e orçamentos e gradualmente se tornou o braço direito não oficial da empresa Martínez Construction. Enquanto isso, eu me sentia cada vez mais deslocada,
como se estivesse assistindo a minha própria vida de longe. Durante o ensino médio, me joguei nos estudos com uma intensidade quase desesperada. Eu acreditava que, se fosse excepcional o suficiente na escola, se conseguisse notas perfeitas, se destacasse em atividades extracurriculares, talvez reconquistasse a atenção e o orgulho do meu pai. Me formei como oradora da turma. Ganhei uma bolsa de estudos integral para Portland State University e escolhi administração de empresas pensando que um dia poderia trabalhar ao lado do meu pai. Mas quando anunciei minha escolha de curso durante um jantar de família, foi Marcos que recebeu os parabéns. Que ótimo, filho, meu pai disse, batendo no ombro dele. Você e a Sarah podem trabalhar juntos na empresa quando se formarem. A maneira como ele disse isso, como se a empresa fosse naturalmente de Marcos tanto quanto minha, me atingiu como um soco no estômago. Havia pequenos sinais por toda parte. Fotos familiares onde eu não estava incluída, mas que mostravam meu pai, Catherine e Marcos em viagens ou eventos dos quais eu não tinha sido convidada. Conversas que paravam abruptamente quando eu entrava na sala. Decisões familiares importantes sendo tomadas sem a minha consulta ou conhecimento. O mais doloroso era ver como meu pai havia mudado comigo. O homem que antes me ensinava sobre construção e arquitetura agora parecia desconfortável na minha presença. Nossos diálogos se tornaram superficiais, limitados a perguntas básicas sobre a faculdade e planos futuros. A intimidade que tínhamos quando eu era criança havia evaporado completamente. Marcos, por outro lado, florescia nesse ambiente. Ele tinha herdado a astúcia de Catherine, mas combinava isso com um carisma genuíno que conquistava facilmente as pessoas. Ele sabia exatamente o que dizer para fazer meu pai rir. Conhecia todos os clientes importantes da empresa pelo nome e havia se tornado o filho que meu pai sempre quis ter. Eu me formei magna cum laude, esperando que talvez essa conquista finalmente me trouxesse o reconhecimento que eu tanto buscava. Na minha cerimônia de formatura, meu pai estava lá, mas parecia distraído, checando constantemente o telefone devido a alguma emergência na empresa. Catherine fez questão de mencionar que Marcos havia conseguido um estágio numa empresa de engenharia civil renomada, desviando a atenção da minha conquista. Foi nesse momento que tomei uma decisão que mudaria o rumo da minha vida. Em vez de implorar por um lugar na empresa da família, como havia planejado durante anos, aceitei uma oferta de emprego numa firma de consultoria em São Francisco. Era uma oportunidade incrível, mas também era minha forma de preservar o que restava da minha dignidade. Quando anunciei minha decisão, a reação foi exatamente o que eu esperava e temia. Meu pai pareceu aliviado, como se eu tivesse resolvido um problema para ele. Catherine sorriu e disse algo sobre como era maravilhoso que eu quisesse voar com minhas próprias asas. Marcos apenas assentiu, mas vi um lampejo de satisfação em seus olhos, como se tivesse vencido uma competição que só ele sabia que estávamos travando. Durante os 5 anos seguintes, construí minha carreira em São Francisco. Trabalhei longas horas, fiz networking, subi na hierarquia da empresa e criei uma vida independente e bem-sucedida. Mas havia sempre um vazio, uma sensação de que estava fugindo ao invés de avançando. As visitas para casa se tornaram ainda mais raras e tensas. Meu pai e eu conversávamos por telefone ocasionalmente, mas eram ligações curtas e formais. Ele me atualizava sobre os negócios, eu contava sobre meu trabalho, mas nunca falávamos sobre o que realmente importava. Nunca discutimos porque eu havia me afastado, nunca abordamos a dinâmica familiar que me fazia sentir como uma estranha. Marcos, enquanto isso, havia se casado com sua namorada de longa data, Ashley, numa cerimônia grande e elaborada, da qual participei mais como convidada do que como irmã. Eles compraram uma casa a apenas 2 quadras da casa do meu pai, estabelecendo uma proximidade física que refletia a emocional que eu nunca consegui alcançar. Foi durante essa fase da minha vida que comecei a perceber padrões que antes me escapavam. Nas raras ocasiões em que visitava Portland, notava como Marcos havia assumido completamente o papel de filho favorito. Ele não apenas trabalhava na empresa, ele a estava gradualmente transformando à sua imagem. Novos contratos, novos métodos, novas parcerias, tudo levava sua marca.
Catherine, agora com mais de 50 anos, havia se tornado a matriarca não oficial da família Martinez. Ela organizava reuniões familiares, tomava decisões sobre feriados e celebrações e tratava a casa do meu pai como se fosse sua há décadas. Meu pai, que era sempre um homem independente e teimoso, havia se tornado surpreendentemente submisso às vontades dela. A transformação mais dolorosa, porém, era ver como meu pai olhava para Marcos. Havia um orgulho em seus olhos que eu não via desde a minha infância, mas que agora estava direcionado para outra pessoa. Marcos havia se tornado não apenas seu filho adotivo, mas seu sucessor escolhido, seu legado vivo. Eu tentava me convencer de que estava bem com essa situação. Afinal, eu havia construído minha própria vida, tinha minha própria carreira, minha própria identidade. Não precisava da aprovação deles para ser bem-sucedida. Mas no fundo do meu coração ainda havia aquela menina de 12 anos que só queria que meu pai a visse, realmente a visse, como ela sempre o viu, como o herói da sua história. Era essa menina ferida que ainda esperava, contra a lógica e evidência, que um dia as coisas voltariam a ser como eram antes, que um dia meu pai lembraria de quem eu era antes de Marcos aparecer nas nossas vidas, que um dia eu encontraria o meu lugar naquela família que parecia ter se fechado ao meu redor, me deixando do lado de fora olhando através da janela. Eu não tinha ideia de que essa esperança infantil estava prestes a ser destroçada de uma forma que mudaria não apenas a minha percepção da família, mas minha percepção de mim mesma para sempre. Preparar e narrar essa história nos tomou bastante tempo, então se você está gostando, inscreva-se no nosso canal, isso significa muito para nós. Agora, voltando à história. Era uma terça-feira cinzenta de novembro quando minha vida mudou para sempre. Eu estava no meu escritório em São Francisco, revisando um relatório de consultoria para um cliente importante, quando meu telefone tocou. O nome Marcos piscava na tela. Hesitei antes de atender. Não falávamos há meses, e quando o fazíamos, geralmente era por algum motivo relacionado a compromissos familiares obrigatórios. Sara? A voz dele soava estranha, menos confiante do que o usual. Você precisa vir para casa, é sobre o pai. Meu coração disparou imediatamente. Que aconteceu? Ele tá bem? Ele teve um infarto ontem à noite. Está no hospital, estável, mas... Marcos fez uma pausa e eu podia ouvir ruídos de hospital ao fundo. Os médicos disseram que foi sério. Ele está pedindo por você. Aquelas palavras, ele está pedindo por você, me atingiram com uma força que não esperava. Depois de anos me sentindo invisível para meu pai, a ideia de que ele especificamente queria me ver em um momento como aquele despertou uma mistura confusa de esperança e terror. Estou indo para aí, respondi, já fechando meu laptop. Em qual hospital ele está? Marcos me deu as informações e em menos de 2 horas eu estava em um voo para Portland. Durante todo o trajeto minha mente não conseguia se acalmar. Pensava em todas as conversas que não tivemos, em todas as palavras que ficaram presas na garganta durante anos. E se fosse tarde demais? E se ele morresse sem que pudéssemos resolver as coisas entre nós? Quando cheguei ao hospital, encontrei Catherine no corredor, seus olhos vermelhos, mas sua postura ainda impecável. Ela me abraçou com uma frieza familiar, mas havia algo diferente na expressão dela. Uma vulnerabilidade que nunca tinha visto antes. Sara, graças a Deus você veio, ela disse, segurando minhas mãos. Ele não parava de perguntar por você. Marcos ficou com ele a noite toda, mas ele só repetia seu nome. Parte de mim queria se sentir vingada por essa informação. Finalmente, depois de todos esses anos, eu era a pessoa que ele queria ver em um momento como aquele. Mas a culpa imediatamente esmagou esse sentimento. Que tipo de filha eu era por sentir satisfação em um momento como esse? Marcos apareceu no corredor parecendo exausto. Ele já havia assumido o controle da situação, como sempre fazia. Já tinha conversado com todos os médicos, organizado turnos para que alguém sempre ficasse com meu pai e até mesmo começado a reorganizar compromissos da empresa. O médico disse que ele pode receber visitas agora, mas apenas uma pessoa por vez e por máximo 15 minutos, Marcos me informou. Quando entrei no quarto e vi meu pai conectado a tubos e monitores,
Todas as mágoas dos últimos anos pareceram insignificantes. Ele parecia menor, mais frágil do que eu me lembrava. Seus olhos se abriram quando me ouviu chegar e por um momento foi como se voltássemos no tempo. Eu era novamente aquela garotinha de 12 anos que adorava passar os fins de semana com ele nos canteiros de obras. Sarah, ele sussurrou, estendendo a mão trêmula em minha direção. Você veio. Claro que vim, pai, respondi, segurando sua mão e sentindo como ela estava fria. Como você está se sentindo? Ele tentou sorrir, mas a expressão saiu como uma careta. Já estive melhor. Os médicos dizem que foi um aviso, que preciso diminuir o ritmo. Ele parou para tomar fôlego. Sarah, tem coisas que precisamos conversar, coisas importantes. Meu coração acelerou. Agora não, pai, você precisa descansar. Podemos conversar quando você melhorar. Mas ele balançou a cabeça com determinação. Não, precisa ser agora. Eu não fui um bom pai para você nos últimos anos, sei disso. E preciso que você saiba que isso não é culpa sua. Lágrimas começaram a se formar nos meus olhos. Era a primeira vez em mais de uma década que meu pai reconhecia o abismo que se havia criado entre nós. Quando sua mãe morreu, eu me perdi completamente. Catherine me salvou de uma forma, mas... Ele hesitou, olhando para a porta como se checasse se estávamos sozinhos. Mas ela também mudou muita coisa, e eu deixei porque era mais fácil do que enfrentar a dor de lembrar de como as coisas eram antes. Pai, você não precisa explicar nada, disse eu, apertando sua mão. Preciso sim, ele insistiu. Você merece saber a verdade. Merece saber que mesmo quando eu parecia distante, você sempre foi minha filha, meu sangue. E há coisas sobre a empresa, sobre o futuro, que você precisa saber. Antes que ele pudesse continuar, Marcos entrou no quarto. Desculpe interromper, mas o médico disse que é hora de você descansar, pai. A expressão do meu pai mudou sutilmente, e eu reconheci aquele olhar. Era o mesmo que ele tinha quando Catherine estava por perto, cauteloso, medido. Claro, Marcos, Sarah e eu já terminamos de conversar. Mas havia algo em seus olhos que me dizia o contrário. Havia urgência ali, como se ele tivesse muito mais a dizer, mas não pudesse com Marcos presente. Nos dias seguintes, estabelecemos uma rotina no hospital. Catherine, Marcos e eu nos revezávamos ficando com meu pai, mas raramente eu conseguia falar com ele sozinha. Sempre havia alguém por perto, enfermeiros, médicos ou algum membro da família. E quando finalmente consegui alguns minutos a sós com ele, meu pai parecia retraído, diferente do homem vulnerável que havia falado comigo naquele primeiro dia. Foi durante uma dessas vigílias que comecei a notar coisas estranhas. Marcos e Catherine cochichavam constantemente nos corredores, parando de falar sempre que eu me aproximava. Havia ligações telefônicas suspeitas que Marcos atendia do lado de fora do quarto, sempre em tom baixo e urgente. E Catherine havia começado a mencionar repetidamente como meu pai estava estressado com questões financeiras e como era importante não sobrecarregá-lo com preocupações desnecessárias. No terceiro dia, enquanto meu pai dormia, resolvi dar uma volta pelo hospital para esticar as pernas. Foi quando ouvi vozes familiares vindas da capela. Marcos e Catherine estavam conversando em tons baixos, mas a acústica do lugar fazia com que suas vozes ecoassem. Tem certeza de que ele não falou nada com ela? Era a voz de Catherine, tensa e preocupada. Tenho certeza, respondeu Marcos. Estive observando. Ele ainda não teve chance de dizer nada sobre os documentos. Meu sangue gelou. Que documentos? Do que eles estavam falando? Ótimo, Catherine suspirou aliviada. Precisamos garantir que continue assim até ele assinar os novos papéis. O advogado disse que se ele estiver em estado mental comprometido devido aos medicamentos, podemos questionar qualquer mudança que ele tente fazer. E a Sarah? Marcos perguntou. Ela pode ser um problema se descobrir alguma coisa. Sarah sempre foi ingênua, Catherine disse com uma frieza que me cortava como uma lâmina. Ela nunca suspeita de nada. Além disso, ela vive em São Francisco há anos. Qual é a chance de ela querer se envolver nos negócios da família agora?
Eu me escondi atrás de uma coluna, meu coração batendo tão forte que temia que eles pudessem ouvir. Eles estavam tramando algo contra meu pai e contra mim. Mas o quê? E que documentos eram esses que eles mencionaram? O importante é manter tudo como planejamos, Marcos disse. Assim que ele assinar a procuração e os novos documentos da empresa, poderemos tomar as decisões necessárias sem precisar incomodá-lo. Procuração? Novos documentos da empresa? Minha mente corria tentando processar o que estava ouvindo. Eles estavam tentando assumir o controle legal dos negócios do meu pai enquanto ele estava vulnerável no hospital? E se ele resistir? Catherine perguntou. Ele não vai resistir, Marcos disse com uma confiança arrepiante. Ele confia em mim, sempre confiou, e depois de tudo o que fizemos para afastar a Sarah dele ao longo dos anos, ele nem vai questionar por que ela não está envolvida nessas decisões. Aquelas palavras me atingiram como um soco no estômago. Depois de tudo o que fizemos para afastar a Sarah dele ao longo dos anos, eles haviam deliberadamente sabotado minha relação com meu pai. Não foi paranoia minha. Não foi imaginação, foi uma campanha sistemática e calculada para me isolar da minha própria família. Eu me afastei da capela em estado de choque, voltando para o quarto do meu pai com a mente em turbulência. Quando cheguei lá, ele estava acordado, olhando pela janela com uma expressão melancólica. Sarah, podemos conversar? Eu olhei ao redor. Por milagre, estávamos sozinhos. Claro, pai. Ele se virou para mim com esforço e sua expressão era séria. Tem alguma coisa errada acontecendo. Coisas que eu não entendo completamente, mas que me preocupam. Meu coração disparou. O que você quer dizer? Marcos trouxe alguns papéis para eu assinar ontem. Disse que eram apenas formalidades para facilitar as coisas enquanto eu estou me recuperando. Mas quando tentei ler direito, ele disse que eu não deveria me preocupar com detalhes agora, que ele e Catherine cuidariam de tudo. Ele parou para respirar fundo antes de continuar. Sarah, eu construí essa empresa com as minhas próprias mãos. Conheço cada contrato, cada documento, cada detalhe. E o que Marcos me trouxe não eram apenas formalidades. Pai, eu disse, sentando na beira da cama, o que exatamente estava nesses papéis? Procuração geral, transferência de autoridade administrativa, mudanças na estrutura societária. Ele balançou a cabeça. Coisas que dariam a Marcos controle total sobre tudo que eu construí. E o mais estranho é que seu nome não aparecia em lugar nenhum. Minha garganta secou. Meu nome? Sarah, você é minha filha, meu sangue. Por mais que nossa relação tenha se complicado ao longo dos anos, você sempre foi minha herdeira natural. Mas nesses documentos, é como se você não existisse. As palavras que ouvi na capela ecoaram na minha mente. Eles realmente estavam tentando me apagar completamente da família, não apenas emocionalmente, mas legalmente também. Pai, você assinou alguma coisa? Não, ele disse firmemente. Disse que precisava de tempo para pensar. Marcos não gostou nada, mas eu insisti. Ele segurou minha mão. Sarah, preciso que você saiba de uma coisa. No meu testamento original, você herda 50% da empresa. Marcos herdaria os outros 50%, mas apenas quando completasse 30 anos e demonstrasse responsabilidade fiscal. Minha cabeça girava. Mas Marcos tem 27 anos. Exatamente. E nos últimos meses tenho descoberto algumas irregularidades nos livros da empresa. Dinheiro que desapareceu, contratos que foram modificados sem a minha autorização, decisões tomadas sem o meu conhecimento. Meu pai olhou direto nos meus olhos. Eu acho que Marcos está tentando assumir o controle da empresa antes que eu descubra a extensão do que ele fez. Antes que eu pudesse responder, ouvimos passos no corredor. Meu pai apertou minha mão urgentemente. Sarah, preciso que você me ajude. Preciso que você descubra o que está acontecendo realmente, mas tem que ser discreto. Se eles suspeitarem que sabemos alguma coisa... Marcos entrou no quarto naquele momento, seguido por Catherine. Ambos sorriam, mas havia algo forçado em suas expressões. Como está se sentindo, pai? Marcos perguntou, se aproximando da cama. O médico disse que você pode ter alta amanhã se continuar melhorando. Melhorando, meu pai respondeu, mas eu notei a tensão na voz dele. Ótimo, Catherine disse. Marcos trouxe alguns documentos que você pode revisar em casa quando estiver mais confortável. Nada urgente, apenas umas formalidades para facilitar as coisas enquanto você se recupera.
Eu vi o maxilar do meu pai se contrair levemente. Claro, podemos discutir tudo em casa. Marcos sorriu, mas havia algo predatório naquele sorriso. Perfeito. E, Sara, imagino que você vai querer voltar para São Francisco logo, né? Sei que deve ter muito trabalho te esperando. A sugestão foi feita com gentileza, mas a mensagem era clara. Eu não era bem-vinda ali. Eles queriam que eu fosse embora antes que eu descobrisse o que estava realmente acontecendo. Na verdade, eu disse, surpreendendo todos, inclusive a mim mesma, estou pensando em tirar uma licença do trabalho. Quero ficar aqui para ajudar na recuperação do pai. A expressão de Marcos mudou, quase imperceptivelmente, mas eu notei. Catherine forçou um sorriso. Que suíte de você, querida. Mas tenho certeza que Marcos e eu podemos cuidar de tudo. Você não precisa se preocupar. Eu quero me preocupar, respondi firmemente. Ele é meu pai também. O silêncio que se seguiu foi tenso e carregado. Eu podia sentir a frustração de Marcos e Catherine, mas também podia ver algo novo nos olhos do meu pai. Esperança. Naquele momento, soube que estava entrando em uma guerra que eu nem sabia que estava sendo travada, mas pela primeira vez em anos eu não estava sozinha. Meu pai precisava de mim, e eu não ia abandoná-lo como fiz antes. A pergunta que me atormentava era: já seria tarde demais para salvar não apenas nossa relação, mas também tudo o que ele havia construído ao longo da vida? A decisão de ficar em Portland não foi apenas uma escolha, foi uma declaração de guerra. Nos dias seguintes à alta hospitalar do meu pai, eu me mudei temporariamente para um hotel próximo à casa da família, contra todos os conselhos bem-intencionados de Catherine sobre como eu estava sacrificando minha carreira promissora em São Francisco por uma situação que eles tinham completamente sob controle. O que eles não sabiam é que minha decisão de ficar havia despertado algo dentro de mim que estava adormecido há anos. A determinação feroz que eu havia herdado do meu pai. A mesma determinação que o levou a construir uma empresa do zero, tijolo por tijolo. Minha primeira semana em Portland foi um curso intensivo sobre como minha própria família havia se tornado irreconhecível para mim. A casa onde cresci agora parecia um território estrangeiro, com Catherine comandando cada aspecto da rotina doméstica e Marcos agindo como se fosse o verdadeiro dono do lugar. Meu pai estava fisicamente fraco, mas mentalmente mais alerta do que Marcos e Catherine imaginavam. Durante os momentos em que estávamos sozinhos, que eram raros e cuidadosamente orquestrados, ele começou a me revelar a extensão do que havia descoberto nos meses anteriores ao infarto. Sara, ele me disse numa tarde quando Catherine havia saído para fazer compras e Marcos estava na empresa. Preciso te mostrar uma coisa. Ele me levou até seu escritório em casa, um cômodo que eu não visitava há anos. Lá, escondido atrás de uma foto nossa da época em que eu era criança, havia um pequeno cofre que eu nunca tinha visto antes. Instalei isso há 6 meses, ele explicou digitando uma combinação, quando comecei a suspeitar que alguém estava mexendo nos meus arquivos pessoais. Do cofre, ele retirou uma pasta marrom cheia de documentos. Estas são cópias de tudo. Contratos originais, testamento, registros financeiros, tudo o que Marcos e Catherine podem estar tentando alterar ou destruir. Enquanto folheava os papéis, senti minha respiração falhar. Ali estava tudo. O testamento original do meu pai, que de fato me deixava 50% da empresa, registros de transferências bancárias suspeitas, contratos que haviam sido modificados sem a assinatura do meu pai e, mais perturbador ainda, uma série de e-mails impressos entre Marcos e um advogado discutindo estratégias para minimizar complicações hereditárias relacionadas a herdeiros problemáticos. Herdeiros problemáticos. Eu repeti, sentindo a bile subir na minha garganta. Eles estão se referindo a mim. Meu pai assentiu gravemente. Sara, eu acredito que Marcos estava planejando isso há muito tempo. As irregularidades financeiras que descobri coincidem com a época em que ele se casou com Ashley. Acho que eles precisavam de dinheiro rápido e a empresa era a fonte mais fácil. Continuei lendo os documentos, cada página revelando uma nova camada de traição.
Havia recibos de retiradas não autorizadas, modificações de contratos que beneficiavam empresas ligadas a Ashley, e até uma proposta de venda de terrenos da empresa para investidores externos, tudo sem o conhecimento do meu pai. Pai, isso é roubo, eu disse, minha voz tremendo de raiva. É exatamente isso. E o infarto não foi apenas coincidência. Aconteceu no dia seguinte a uma discussão que eu tive com Marcos sobre essas irregularidades. Acho que ele percebeu que eu estava descobrindo tudo e acelerou os planos. A realidade me atingiu como um trem. O infarto do meu pai, a pressão para ele assinar documentos enquanto estava vulnerável, a insistência para que eu voltasse para São Francisco, tudo fazia parte de um plano elaborado para assumir o controle da empresa antes que a verdade viesse à tona. O que fazemos agora? Perguntei. Meu pai fechou a pasta cuidadosamente. Eu preciso de tempo para me fortalecer fisicamente antes de confrontá-los legalmente. Mas enquanto isso, preciso que você faça algo para mim. Algo que pode ser perigoso. Perigoso? Eu engoli seco. O que você quer dizer? Eu preciso que você vá na empresa e procure evidências adicionais. Marcos confia demais em si mesmo. Sempre confiou. Aposto que ele guardou registros das transações fraudulentas no sistema da empresa, pensando que eu nunca descobriria. A ideia de espionar Marcos e potencialmente encontrar evidências contra ele era aterrorizante e emocionante ao mesmo tempo. Mas como? Ele vai suspeitar se eu aparecer lá de repente? Meu pai sorriu pela primeira vez em dias. Você vai usar a desculpa perfeita. Vai dizer que quer conhecer melhor os negócios da família, já que está considerando se mudar de volta para Portland. Marcos vai ficar tão satisfeito em pensar que está manipulando que nem vai questionar suas verdadeiras intenções. E foi exatamente isso que fiz. No dia seguinte, liguei para Marcos e pedi para visitá-lo na empresa. A alegria mal disfarçada na voz dele confirmou que meu pai estava certo. Marcos via minha suposta mudança de atitude como uma vitória pessoal. A Martinez Construction ficava num prédio modesto no distrito industrial de Portland. Quando cheguei lá, fui recebida por funcionários que ainda se lembravam de mim da época em que eu visitava meu pai quando criança. Havia algo particularmente nostálgico em estar naquele lugar novamente, cercado pelo cheiro de madeira e tinta que eu sempre associei com o meu pai. Marcos me recebeu em seu escritório, que percebi com um aperto no coração era maior e mais bem decorado que o do meu pai. As paredes estavam cobertas com certificados e fotos dele com clientes importantes, como se ele fosse o verdadeiro fundador da empresa. Sara, que bom te ver aqui! Ele disse, abraçando-me com entusiasmo falso. Pai me disse que você está pensando em se mudar de volta. Isso é fantástico! Ainda estou considerando, respondi cuidadosamente, mas gostaria de entender melhor como as coisas funcionam aqui agora. Muita coisa mudou desde que eu era criança. Marcos praticamente brilhou de satisfação. Claro, deixa eu te mostrar tudo. Ele me levou numa turnê pela empresa, destacando todas as melhorias que havia implementado. A cada parada, ficava mais claro para mim o quanto ele havia assumido o controle. Funcionários antigos, que antes se reportavam diretamente ao meu pai, agora claramente viam Marcos como o chefe. Contratos importantes estavam sendo negociados exclusivamente por ele. E mais revelador ainda, ele tinha acesso a sistemas e informações que deveriam estar reservados apenas ao proprietário da empresa. E este é o sistema de gestão financeira que instalei no ano passado, Marcos disse orgulhosamente, mostrando um computador no escritório administrativo. Centralizei tudo aqui para ter melhor controle dos fluxos de caixa. Memorizei cada detalhe do que ele me mostrava, especialmente senhas e códigos de acesso que ele digitava sem pensar duas vezes. Marcos estava tão confiante em sua posição de poder que nem considerava a possibilidade de que eu poderia representar uma ameaça. Durante o almoço, que fizemos num restaurante próximo, comecei a executar a segunda parte do plano do meu pai, fazer Marcos falar sobre seus planos futuros. Marcos, comecei casualmente, você já pensou em expandir a empresa? Parece que há muito potencial aqui. Seus olhos se iluminaram. Na verdade, já tenho alguns planos em andamento.
Há oportunidades incríveis de crescimento, especialmente se conseguirmos alguns investimentos estratégicos. Que tipo de investimentos? Marcos se inclinou para frente, claramente animado para compartilhar sua visão. Bem, há um grupo de investidores de Seattle interessado em fazer uma parceria conosco. Eles têm capital para expandir nossas operações significativamente, mas precisam de garantias sólidas. Garantias? Propriedades da empresa, contratos futuros, esse tipo de coisa, ele disse vagamente. Nada que afete as operações do dia a dia, mas que dê a eles segurança sobre o investimento. Meu estômago se revirou. Ele estava falando sobre usar os ativos da empresa, que ainda legalmente pertenciam ao meu pai, como garantia para os seus próprios esquemas de investimento. E pai está ciente desses planos? Marcos hesitou por apenas um segundo, mas foi suficiente para confirmar minhas suspeitas. Claro, claro, discutimos tudo. Na verdade, ele está muito animado com as possibilidades. Era mentira. Eu sabia. Ele sabia que eu sabia, mas continuamos o jogo de fingir que tudo era normal. Depois do almoço, Marcos teve que sair para uma reunião, me deixando sozinha na empresa por algumas horas. Fique à vontade para olhar ao redor. Pede para Jennifer te mostrar qualquer coisa que você quiser ver. Jennifer era a contadora da empresa há mais de 15 anos. Ela havia trabalhado diretamente com meu pai desde sempre e conhecia cada centavo que entrava e saía da empresa. Se alguém pudesse me ajudar a encontrar evidências das irregularidades, seria ela. Jennifer, comecei cuidadosamente. Você pode me fazer uma pergunta confidencial? Ela olhou ao redor para ter certeza que estávamos sozinhas e assentiu. Você notou alguma irregularidade nos registros financeiros ultimamente? O rosto dela se fechou imediatamente e eu soube que tinha tocado em algo importante. Sarah, não posso discutir assuntos financeiros da empresa sem autorização. Entendo, mas e se eu disser que tenho autorização do meu pai e que ele está preocupado com algumas transações que não consegue localizar? Jennifer olhou para mim por um longo momento, claramente travando uma batalha interna. Finalmente, ela suspirou profundamente. Seu pai me ligou ontem à noite. Disse que você poderia vir fazer algumas perguntas. E sim, há coisas que me preocupam há meses. Meu coração disparou. Que tipo de coisas? Transferências para contas que não reconheço, contratos modificados sem assinatura do seu pai. E recentemente, Marcos pediu acesso aos sistemas de backup financeiro, alegando que precisava fazer uma auditoria preventiva. Ela me levou até o computador e, com dedos trêmulos, abriu uma série de arquivos. Ali estava tudo. Um padrão claro de transações fraudulentas, modificações não autorizadas de contratos e, mais revelador ainda, e-mails entre Marcos e contatos externos discutindo a venda de ativos da empresa. Jennifer, você tem cópias de tudo isso? Tenho backups de tudo num drive externo que guardo em casa. Eu sabia que algo estava errado, mas não sabia o que fazer. Marcos me disse que tudo tinha sido aprovado pelo seu pai, mas você conhece meu pai há 15 anos e sabia que ele nunca faria essas coisas sem discutir com você primeiro. Exatamente. Passei o resto da tarde copiando documentos e organizando evidências. Jennifer me ajudou a entender a extensão do esquema de Marcos. Era muito pior do que meu pai imaginava. Não eram apenas algumas irregularidades. Marcos havia sistematicamente desviado fundos da empresa por mais de 2 anos, usando o dinheiro para financiar investimentos pessoais e pagar dívidas de Ashley. Quando Marcos voltou da sua reunião, me encontrou organizando papéis numa mesa de conferência. Encontrou algo interessante? Ele perguntou, mas havia uma tensão nova na sua voz. Muita coisa, respondi honestamente. É impressionante como a empresa cresceu e se modernizou. Ele relaxou visivelmente. Sim, tenho trabalhado duro para levar as coisas para o próximo nível. Aquela noite voltei para casa com uma pasta cheia de evidências e um peso enorme no coração. Tinha nas mãos provas suficientes para destruir Marcos e potencialmente mandar ele para a cadeia. Mas isso também significaria destruir a família que, apesar de tudo, ainda era a única que eu tinha. Quando mostrei tudo para o meu pai,
Vi uma mistura de raiva e tristeza em seus olhos que me partiu o coração. Sarah, ele disse depois de revisar todos os documentos, você sabe o que isso significa, né? Eu sabia. Significava que a guerra que havia começado no hospital estava prestes a se tornar muito mais séria. Significava que eu teria que escolher entre proteger a família que me rejeitou ou fazer justiça ao homem que, apesar de todos os seus erros, sempre foi meu pai. Significava que pela primeira vez na minha vida eu teria que parar de tentar agradar a todos e tomar uma posição firme, independentemente das consequências. A menina que sempre tentou manter a paz estava morta. Em seu lugar, havia uma mulher que finalmente entendia que algumas batalhas valem a pena ser travadas, mesmo que isso signifique perder tudo no processo. Uma semana depois da minha expedição de espionagem na empresa, Catherine anunciou que organizaria um jantar de celebração pela recuperação do Robert em nossa casa. A notícia me deixou imediatamente desconfiada. Catherine nunca fazia nada sem uma segunda intenção, e a ideia de uma celebração íntima justamente quando as tensões estavam no auge parecia suspeita demais para ser coincidência. Será algo pequeno, ela explicou durante o café da manhã, com aquele sorriso artificial que eu havia aprendido a decifrar ao longo dos anos. Apenas família próxima e alguns amigos importantes do seu pai. Ele merece algo especial depois de tudo que passou. Meu pai, que estava tomando seu café em silêncio, trocou um olhar comigo. Nos últimos dias, havíamos desenvolvido uma comunicação silenciosa, nascida da necessidade de esconder nossos planos de Marcus e Catherine. Aquele olhar me dizia que ele também desconfiava das verdadeiras intenções por trás do jantar. Que considerada de sua parte, Catherine, respondi diplomaticamente. Posso ajudar com alguma coisa? Oh, não se preocupe, querida. Marcus e eu cuidaremos de tudo. Você já fez tanto ficando aqui para cuidar do seu pai? Havia uma pontada de veneno nessas palavras, disfarçada de gratidão. Marcus, que estava checando e-mails no telefone, levantou os olhos com um sorriso. Na verdade, Sarah, convidei algumas pessoas que você vai gostar de conhecer. Lembra que mencionei aqueles investidores de Seattle? Eles estarão aqui. Meu sangue gelou. Os investidores, as garantias que Marcus havia mencionado, de repente, o propósito real do jantar ficou cristalino. Eles planejavam usar a ocasião para fazer meu pai assinar documentos na frente de testemunhas, criando uma fachada de legitimidade para os seus esquemas. Que ótimo, consegui dizer, mantendo minha voz neutra. Será interessante conhecê-los. Aquela manhã, enquanto Catherine e Marcus saíam para fazer compras para o jantar, tive uma conversa urgente com meu pai no escritório dele. Pai, acho que sei o que eles estão planejando. Comecei fechando a porta atrás de mim. Ele assentiu gravemente. Eu também. Marcus mencionou ontem que os investidores gostariam de ver alguns documentos assinados antes de finalizar qualquer acordo. Acho que vão tentar me pressionar a assinar tudo hoje à noite. E se você se recusar? Na frente de convidados, eles vão dizer que eu estou sendo teimoso, talvez sugerir que o infarto afetou meu julgamento. Catherine já plantou essas sementes nos últimos dias, comentando com vizinhos sobre como eu ando esquecido e confuso. A maquiavelização da situação me deixou enjoada. Então o que fazemos? Meu pai se recostou na cadeira, parecendo mais cansado do que eu gostaria. Sarah, preciso te pedir mais uma coisa. Sei que já pedi muito, mas... Qualquer coisa, pai. Preciso que você grave tudo o que aconteceu hoje à noite, secretamente. Se eles tentarem me forçar a assinar documentos sob pressão, na frente de testemunhas, isso pode ser usado como evidência de coerção. Gravar secretamente um jantar de família parecia uma violação de tudo que eu achava que sabia sobre limites éticos. Mas então me lembrei dos documentos que encontrei na empresa, das conversas sussurrantes que ouvi no hospital, de anos de manipulação calculada. Às vezes, quando você está lutando contra pessoas sem escrúpulos, precisa usar as armas disponíveis. E então, ele me mostrou um pequeno dispositivo de gravação que havia comprado online. É ativado por voz e tem bateria para várias horas. Você pode esconder na sua roupa.
Passei o resto do dia num estado de ansiedade controlada, ensaiando mentalmente como agiria durante o jantar. Precisava parecer natural, engajada com os convidados, mas ao mesmo tempo ficar atenta a qualquer movimento suspeito de Marcus e Catherine. Às 5 da tarde, comecei a me arrumar para o jantar. Escolhi um vestido azul marinho com bolsos discretos onde poderia esconder o gravador. Quando me olhei no espelho, vi uma versão de mim mesma que não reconhecia completamente. Alguém que estava preparada para a guerra, disfarçada de filha obediente. Os convidados começaram a chegar às 6. Primeiro vieram os vizinhos, o casal Thompson, que conhecia meu pai há décadas, e a senhora Williams, que sempre trazia tortas para eventos familiares. Depois, chegaram 2 homens de tramo que eu não reconheci, claramente os investidores de Seattle que Marcus havia mencionado. Richard Caldwell e Stephen Hughes se apresentaram como sócios de uma firma de desenvolvimento imobiliário. Ambos tinham aquela postura confiante de homens acostumados a fazer negócios grandes, e a forma como cumprimentaram Marcus, como se fossem velhos amigos, me deixou ainda mais alerta. "Sarah!" Richard disse quando Marcus me apresentou. "Marcus fala muito sobre você. Que bom que decidiu se envolver mais nos negócios da família." A forma como ele disse isso sugeria que Marcus havia compartilhado alguma versão da história sobre minha suposta mudança de atitude. Provavelmente uma versão que me pintava como alguém facilmente manipulável e grata por ser incluída nos negócios. Durante o coquetel, observei as interações com atenção. Catherine circulava pela sala como uma anfitriã perfeita, mas eu notava como ela direcionava conversas, posicionava pessoas e criava um ambiente que favorecia os seus planos. Marcus estava claramente nervoso, verificando o relógio constantemente e trocando olhares significativos com os investidores. Meu pai, por sua vez, estava representando bem o papel de patriarca em recuperação, cordial, mas ligeiramente frágil, dependente da orientação de Marcus para detalhes sobre os negócios. Qualquer pessoa de fora pensaria que ele realmente precisava de ajuda para tomar decisões importantes. O jantar foi servido às 7h30. Catherine havia preparado um menu elaborado, salmão grelhado, aspargos, risoto de cogumelos, claramente tentando impressionar os investidores. A conversa durante a refeição foi cuidadosamente dirigida por Marcus, que contou histórias sobre o crescimento da empresa, os planos de expansão e as oportunidades emocionantes que se apresentavam. Na verdade, Marcus disse quando chegamos à sobremesa, hoje seria uma noite perfeita para finalizar alguns detalhes que discutimos, Richard. Pai, você se sente disposto a revisar aqueles documentos que mencionei? Meu coração disparou. Era exatamente o que esperávamos, mas mesmo assim me senti despreparada para o momento. Documentos? Meu pai perguntou, fingindo confusão. Quais documentos? Os que trouxe ontem, Marcus disse pacientemente, como se falasse com uma criança. Sobre a parceria com a empresa do Richard e do Steven. Lembra que conversamos sobre isso? Ah, sim, meu pai disse lentamente. Mas não tenho certeza se é o momento certo. Talvez devêssemos... Pai, Catherine interrompeu gentilmente. Os senhores vieram de Seattle especialmente para isso. Seria uma descortesia fazer eles esperarem mais tempo. Stephen Hughes se inclinou para a frente com um sorriso compreensivo. Sr. Martinez, entendemos completamente se o senhor preferir adiar. Questões de saúde devem sempre vir em primeiro lugar. Era uma jogada psicológica inteligente. Ao oferecer uma saída, ele estava implicitamente sugerindo que recusar seria um sinal de fraqueza ou incapacidade. Não, não, meu pai disse, exatamente como eles esperavam. Se é importante para Marcus, podemos resolver isso agora. Marcus saiu da sala e voltou com uma pasta de documentos. Quando a colocou na mesa, pude ver que eram os mesmos papéis que meu pai havia mencionado no hospital. Procuração geral, mudanças na estrutura societária, acordos de garantia. É bem simples, pai, Marcus explicou, abrindo a pasta.
Basicamente, estamos estabelecendo uma parceria que permitirá expandir significativamente nossas operações. Você mantém controle total, claro, mas Richard e Steven terão garantias sobre o investimento deles. Enquanto Marcos explicava cada documento, eu discretamente ativei o gravador no bolso. Tudo o que estava sendo dito agora estava sendo registrado. As promessas falsas, as explicações enganosas, a pressão sutil sendo aplicada. E a Sarah? Perguntou a Sra. Williams inocentemente. Ela também precisa assinar alguma coisa, sendo filha dele e tudo mais? O silêncio que se seguiu foi eloquente. Marcos e Catherine trocaram um olhar rápido, claramente não esperando essa pergunta. Bem, Marcos disse, cuidadosamente, estas são questões operacionais específicas. Sarah ainda está se familiarizando com os detalhes dos negócios. Na verdade, Richard acrescentou, nossa parceria é especificamente com a estrutura atual de gestão da empresa. Marcos tem sido nosso principal ponto de contato. A mensagem implícita era clara. Eu não era parte dos planos deles, e minha presença era apenas tolerada. Meu pai pegou uma caneta e começou a folhear os documentos lentamente. Marcos, você pode me explicar esta cláusula aqui? Perguntou, apontando para uma seção específica. Marcos se inclinou para ver. É só uma formalidade, Poi. Basicamente diz que você autoriza as operações necessárias para implementar a parceria. Operações necessárias, meu pai repetiu pensativamente. Isso inclui transferências de propriedade? Apenas se necessário para garantir o investimento, Marcos disse rapidamente. Nada que afete suas operações normais. Era uma mentira descarada. Pelos documentos que eu havia visto na empresa, sabia que operações necessárias incluía essencialmente dar a Marcos controle total sobre todos os ativos da empresa. Meu pai pegou uma caneta e começou a assinar o primeiro documento. Meu coração batia tão forte que temia que todos na mesa pudessem ouvir. Parte de mim queria gritar, interromper, revelar tudo ali mesmo, mas sabíamos que precisávamos deixar eles se exporem completamente antes de agir. Quando meu pai terminou de assinar o terceiro documento, Marcos praticamente brilhava de satisfação. Perfeito, pai! Richard e Steven, acho que temos tudo o que precisamos. Excelente, Richard disse, guardando cuidadosamente os documentos na sua pasta. Podemos começar as transferências na segunda-feira. Transferências? Meu pai perguntou, como se a palavra fosse nova para ele. Das garantias que discutimos, Steven explicou pacientemente. Nada para se preocupar. Marcos cuidará de todos os detalhes. Foi nesse momento que meu pai fez algo inesperado. Em vez de continuar fingindo confusão, ele se endireitou na cadeira e olhou diretamente para Richard. Na verdade, ele disse com uma voz subitamente mais firme, gostaria de revisar esses documentos com o meu advogado antes que qualquer transferência seja feita. A mudança na atmosfera foi instantânea. Marcos palideceu, Catherine quase derrubou o copo de vinho e os investidores trocaram olhares preocupados. Pai, Marcos disse rapidamente, não há necessidade disso, são documentos padrão. Marcos, meu pai o interrompeu, ainda com aquela voz estranhamente firme. Construí esta empresa há 30 anos. Nunca assinei nada importante sem revisão legal, e não vou começar agora. O silêncio que se seguiu foi tenso e carregado de possibilidades não ditas. Era como se todos na sala soubessem que algo fundamental havia mudado, mas ninguém queria ser o primeiro a reconhecer. Richard foi o primeiro a falar. Claro, Sr. Martinez, compreendemos perfeitamente se o senhor preferir adiar. Questões de saúde devem sempre vir em primeiro lugar. Mas havia uma frieza na voz dele que não existia antes. E quando ele e Steven se despediram pouco depois, alegando compromissos matinais, ficou claro que eles sabiam que algo havia dado errado. Depois que os convidados foram embora, a casa ficou pesada com uma tensão quase palpável. Marcos e Catherine limpavam a mesa em silêncio forçado, enquanto meu pai se retirou para o seu escritório, alegando cansaço. Eu subi para o meu quarto temporário,
o gravador ainda no meu bolso, contendo evidências de uma tentativa clara de fraude e coerção. Mas sabia que a verdadeira batalha estava apenas começando. Marcus e Catherine agora sabiam que meu pai não era o homem frágil e confuso que eles pensavam, e isso os tornaria muito mais perigosos. Enquanto me preparava para dormir, ouvi vozes tensas vindas do andar de baixo. Marcus e Catherine estavam discutindo em tons baixos, mas urgentes. Não conseguia distinguir as palavras, mas o tom era inconfundivelmente de pânico e recriminação. Deitei na cama, sabendo que havíamos vencido a primeira batalha, mas a guerra estava longe de terminar. E algo me dizia que Marcus não desistiria facilmente do que achava que era seu por direito. A pergunta que me mantinha acordada era: até onde eles estariam dispostos a ir para conseguir o que queriam? E eu estaria preparada para o que viesse a seguir? A manhã seguinte ao jantar desastroso amanheceu com uma tensão que parecia ter se cristalizado no ar da casa. Acordei cedo, mas quando desci para a cozinha, encontrei Catherine já vestida e arrumada, falando ao telefone em tons baixos e urgentes. Ela encerrou a ligação rapidamente quando me viu. "Bom dia, Sarah", ela disse com um sorriso que não chegava aos olhos. "Dormiu bem?" "Sim, obrigada." Menti, obviamente. Havia passado a maior parte da noite ouvindo as gravações do jantar e fazendo anotações sobre cada mentira, cada manipulação, cada momento de pressão aplicado ao meu pai. Marcus apareceu na cozinha alguns minutos depois, parecendo como se não tivesse dormido nada. Seus olhos estavam injetados, o cabelo despenteado e havia uma irritabilidade palpável em cada movimento que fazia. "Onde está o pai?" ele perguntou bruscamente, ignorando completamente meu cumprimento. "Ainda dormindo, imagino", respondi. "Por quê?" Marcus e Catherine trocaram um olhar carregado de significado. "Precisamos conversar com o pai sobre ontem à noite", Catherine disse cuidadosamente. "Os investidores ligaram esta manhã com algumas preocupações." Meu estômago se contraiu. "Que tipo de preocupações?" "Nada importante", Marcus disse rapidamente, mas a maneira como evitou meu olhar me dizia o contrário. "Apenas alguns esclarecimentos sobre os cronogramas." Eu sabia que era mentira. Richard e Steven haviam percebido que algo estava errado na noite anterior, e agora estavam pressionando Marcus por respostas. A questão era: o quanto eles sabiam do esquema fraudulento e o quanto estavam dispostos a se comprometer para fazer o negócio dar certo. Meu pai desceu para o café da manhã às 9, parecendo mais descansado e alerta do que havia estado em semanas. Havia algo diferente na postura dele, uma confiança renovada que me deu esperança, mas que claramente incomodou Marcus e Catherine. "Bom dia, família", ele disse alegremente, servindo-se de café. "Que belo dia, não acham?" "Pai", Marcus começou sem preâmbulos, "precisamos conversar sobre ontem à noite." "Ah, sim, o jantar foi excelente, Catherine, você se superou." Meu pai se sentou à mesa com uma calma deliberada que reconheci como sendo sua estratégia de negociação. Ele estava no controle e Marcus ainda não havia percebido. "Não é sobre o jantar", Marcus disse, sua irritação começando a transbordar. "Os investidores ligaram esta manhã. Eles estão preocupados com o atraso nas transferências." "Que atraso?" Meu pai perguntou inocentemente. "Eu disse que revisaria tudo com o meu advogado. Isso é procedimento padrão para qualquer transação importante." Catherine se inclinou para a frente, usando seu tom mais maternal. "Robert, querido, você não acha que está sendo um pouco excessivamente cauteloso? Marcus trabalha há anos para estabelecer essa parceria. Seria uma pena estragar tudo por formalidades desnecessárias." A forma como ela disse excessivamente cauteloso carregava uma implicação clara de que meu pai estava sendo irracional, possivelmente devido aos efeitos do infarto ou da medicação. "Catherine", meu pai disse com uma gentileza que tinha uma ponta afiada, "construí uma empresa bem-sucedida, sendo cauteloso com formalidades. Não pretendo mudar isso agora." Marcus bateu a mão na mesa com força suficiente para fazer as xícaras tilindarem.
Pai, você está sendo ridículo. Esses são investidores sérios, com cronogramas apertados. Eles não vão ficar esperando indefinidamente por sua paranoia. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Meu pai colocou sua xícara na mesa com movimentos deliberadamente lentos e olhou para Marcos com uma expressão que eu não via há anos. A expressão do homem de negócios implacável que construíra um império do zero. Paranoia? Ele repetiu em voz baixa. Marcos, você acabou de chamar a sua preocupação legítima de um empresário de paranoia. Isso me faz questionar se você realmente entende como negócios sérios funcionam. Marcos empalideceu, claramente percebendo que tinha ido longe demais. Pai, eu não quis dizer... O que você quis dizer? Meu pai interrompeu. Porque o que eu ouvi foi você sugerindo que eu deveria assinar documentos importantes, sem revisão legal, só para acomodar os cronogramas de terceiros. Catherine tentou intervir. Robert, acho que houve um mal-entendido. Não houve mal-entendido nenhum, meu pai disse firmemente. E, já que estamos conversando sobre mal-entendidos, talvez esse seja um bom momento para esclarecer algumas outras coisas. Meu coração começou a bater mais rápido. Pelo tom da voz do meu pai, eu sabia que o momento da verdade havia chegado. Sarah, ele disse, olhando para mim, você pode buscar aquela pasta que conversamos, a azul, no meu escritório. Eu me levantei imediatamente, sentindo os olhos de Marcos e Catherine me seguindo. Quando voltei com a pasta, meu pai a abriu calmamente sobre a mesa de café da manhã. Nos últimos meses, tenho notado algumas irregularidades nos registros da empresa. Transações que não autorizei, contratos modificados sem minha assinatura, retiradas não documentadas. Marcos tentou falar, mas meu pai levantou a mão para silenciá-lo. Inicialmente, pensei que podia ser algum erro de sistema, talvez problemas com o novo software que você instalou, Marcos. Mas conforme investiguei mais, descobri um padrão preocupante. Ele retirou uma folha da pasta e a colocou na mesa, virando-a para que Marcos e Catherine pudessem ver. Era um registro de transferência bancária no valor de $50.000, datado de 3 meses atrás. Esta transferência foi feita para uma conta pessoal registrada no nome de Ashley Martinez. Você pode me explicar isso, Marcos? O rosto de Marcos passou por uma série de expressões: surpresa, pânico e, finalmente, uma raiva defensiva. Isso foi um empréstimo. Ashley precisava de dinheiro para um investimento pessoal. Eu ia repor. Um empréstimo de $50.000 da conta da empresa, sem documentação, sem aprovação, sem cronograma de pagamento? Meu pai retirou outra folha. E este aqui? $25.000 para consultoria externa para uma empresa que descobri ser propriedade do pai de Ashley? Catherine finalmente encontrou sua voz. Robert, tenho certeza de que há explicações para tudo isso. Ah, sim, meu pai concordou. A explicação é que Marcos tem sistematicamente desviado fundos da empresa para benefício pessoal há pelo menos 2 anos. Marcos se levantou bruscamente, derrubando a cadeira. Eu não roubei nada. Esse dinheiro foi investido no crescimento da empresa. Tudo o que fiz foi para beneficiar o negócio. Investido onde? Meu pai perguntou calmamente. No apartamento que Ashley comprou no centro? No carro esportivo que você dirige? Nas férias no Havaí que vocês tiraram no ano passado? Cada pergunta era como uma bofetada, e Marcos ficava mais vermelho a cada palavra. Você não entende. Eu trabalho mais que qualquer pessoa nesta empresa. Mereço ser compensado adequadamente. Marcos, meu pai disse, sua voz carregando décadas de autoridade. Você recebe um salário excelente, além de bônus anuais. O que você não tem direito é de retirar dinheiro da empresa sem autorização. Catherine tentou uma última manobra desesperada. Roberts, você não pode estar pensando claramente. O estresse do infarto, os medicamentos... Talvez devêssemos discutir isso quando você estiver se sentindo melhor. Foi nesse momento que meu pai fez algo que me deixou simultaneamente orgulhosa e aterrorizada. Catherine, minha querida, você está sugerindo que minha capacidade mental está comprometida?
porque se for o caso, talvez eu devesse procurar uma segunda opinião médica. E, já que estamos questionando capacidades mentais, ele retirou outro documento da pasta. Este é um relatório de um investigador particular que contratei no mês passado. Muito esclarecedor. O sangue drenou completamente do rosto de Catherine. Um investigador? Sim. Verifica que coisas interessantes descobrimos sobre as finanças da nossa família estendida. Por exemplo, sabia que Marcus e Ashley têm uma hipoteca de $500 mil numa casa que, oficialmente, eles não têm renda para pagar? Marcus agora estava visivelmente tremendo. Pai, você não entende? Entendo perfeitamente. Entendo que você usou o dinheiro da minha empresa para financiar um estilo de vida que não podia bancar. Entendo que você mentiu para mim repetidamente sobre as suas atividades financeiras. E entendo que você trouxe investidores duvidosos para minha mesa de jantar, tentando me forçar a assinar documentos que dariam a você controle legal sobre ativos que não lhe pertencem. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Era como se o oxigênio tivesse sido sugado da sala. Mas o que mais me magoa, meu pai continuou, sua voz agora carregada de uma tristeza genuína, é que você fez tudo isso enquanto sistematicamente afastava minha própria filha de mim. Sarah pode não ser perfeita, mas ela nunca me roubou. Ela nunca mentiu para mim e ela nunca tentou me manipular quando eu estava vulnerável. Marcus finalmente explodiu. Sua filha? Ela nem se importa com você. Passou 5 anos em São Francisco, mal ligava, nunca demonstrou interesse nenhum pela empresa. E agora você vai entregar tudo para ela só porque ela apareceu aqui fingindo se importar? Fingindo? Disse eu, finalmente encontrando minha voz. Marcus, eu passei a minha vida inteira tentando conquistar o amor do meu pai. Você passou os últimos anos tentando roubá-lo dele. Roubá-lo? Marcus riu, mas era um riso histérico, sem humor. Eu construí esta empresa, eu a modernizei, eu trouxe novos clientes, novos contratos, novo crescimento. Tudo o que a você fez foi estudar e ficar longe. E tudo o que você fez, meu pai disse com uma frieza que cortava como ejo, foi roubar de mim enquanto mentia sobre seus motivos. Marcus olhou ao redor desesperadamente procurando apoio. Catherine, diga alguma coisa. Você sabe que tudo o que fizemos foi para proteger esta família. Catherine, que havia permanecido em silêncio durante a maior parte da explosão, finalmente falou. Mas suas palavras não eram o que Marcus esperava. Robert, se você realmente acredita que Marcus fez algo de errado, talvez seja melhor. Talvez devêssemos considerar outras opções. Era uma traição em tempo real. Catherine estava abandonando Marcus para tentar salvar a si mesma. Marcus olhou para ela com uma expressão de completa incredulidade. Catherine, você não pode estar falando sério. Nós planejamos isso juntos. Você disse que... Eu nunca disse para você roubar dinheiro. Eu nunca autorizei transações ilegais. Meu pai observava esse espetáculo de canibalização familiar com uma expressão que misturava nojo e satisfação. Interessante. Então Marcus agiu sozinho em tudo isso? Catherine assentiu vigorosamente, claramente tentando se distanciar de Marcus o máximo possível. Eu tinha minhas suspeitas, mas nunca pensei que ele fosse realmente... Você é uma mentirosa! Marcus gritou para Catherine. Você sabia de tudo, você me encorajou, você disse que Sarah não merecia herdar nada porque ela não fazia parte dessa família de verdade. O silêncio que se seguiu a essa declaração foi devastador. Todas as suspeitas que eu havia nutrido ao longo dos anos, todas as vezes que me senti uma estrangeira na minha própria casa, todas as manipulações sutis, tudo estava finalmente sendo exposto. Meu pai olhou para Catherine com uma expressão que eu nunca havia visto antes. Não era raiva, era algo pior, era decepção absoluta. Catherine, ele disse em voz baixa, você realmente passou todos esses anos tentando afastar minha filha de mim? Catherine tentou negação, mas as palavras saíram atropeladas e sem convicção. Robert, não é... Eu nunca... Foram mal entendidos. Chega! Marcus gritou, claramente em estado de colapso nervoso. Chega de mentiras, chega de teatro.
Sim, eu peguei dinheiro da empresa. Sim, planejamos afastar a Sarah. E sabe por quê? Porque ela não merece nada disso. Ela não trabalhou para construir o que temos. Ela não sacrificou anos da vida dela por esta família. Ele apontou para mim com um dedo trêmulo. Você quer saber a verdade, Sarah? Sua querida madrasta passou anos me contando sobre como você era ingrata, como você não se importava com seu pai, como você só apareceria se houvesse dinheiro envolvido. E eu acreditei. Acreditei porque queria acreditar. Marcos estava chorando agora, lágrimas de raiva e desespero. Eu trabalhei tanto para ser aceito nesta família. Eu mudei meu nome, dediquei minha vida à empresa, tentei ser o filho que achei que você queria. E agora você vai jogar tudo fora por ela? A dor crua na voz de Marcos me atingiu de uma forma inesperada. Por um momento, vi não o antagonista que ele havia se tornado, mas o garoto inseguro que tentava desesperadamente encontrar seu lugar numa família que não era originalmente sua. Mas então lembrei dos documentos, do dinheiro roubado, dos anos de manipulação calculada, e a compaixão evaporou. Marcos, você escolheu este caminho. Ninguém te forçou a roubar, ninguém te forçou a mentir, e ninguém te forçou a tentar me afastar do meu próprio pai. Meu pai se levantou lentamente, com a dignidade de um homem que havia finalmente visto toda a verdade e estava pronto para agir. Marcos, você tem até o final do dia para sair da minha empresa e da minha casa. Catherine, você tem até o final da semana. A simplicidade das palavras não diminuía o seu impacto devastador. Era o fim oficial de anos de manipulação, traição e mentiras. Mas algo me dizia que, embora tivéssemos vencido esta batalha, a guerra ainda não havia terminado. As horas que se seguiram à explosão matinal foram um turbilhão de atividade controlada. Marcos havia saído da casa batendo a porta, gritando ameaças sobre como não deixaria aquilo barato, enquanto Catherine se trancou no quarto, alternando entre ligações telefônicas sussurradas e crises de choro que mais pareciam encenações para quem quisesse ouvir. Meu pai e eu nos refugiamos em seu escritório, ambos ainda processando a magnitude do que acabara de acontecer. Durante anos, eu havia suspeitado que havia algo errado na dinâmica familiar, mas ver tudo exposto dessa forma havia sido simultaneamente vingativo e devastador. Sarah, meu pai disse, fechando a porta do escritório atrás de nós, precisamos nos preparar para o que vem a seguir. Marcos não vai simplesmente aceitar isso e ir embora. Ele tem muito a perder. Eu me sentei na poltrona que ocupava quando criança, quando vinha conversar com meu pai sobre os problemas da escola. Agora, décadas depois, estávamos discutindo problemas muito mais complexos e perigosos. O que você acha que ele vai fazer? Meu pai se recostou em sua cadeira, parecendo mais velho do que eu me lembrava. Marcos é inteligente e desesperado, uma combinação perigosa. Ele sabe que se isso chegar às autoridades, pode enfrentar acusações criminais. Vai tentar encontrar uma forma de virar a situação a favor dele. Como se fosse uma deixa cósmica, o telefone do escritório tocou. Meu pai olhou para o identificador de chamadas e franziu a testa. É o escritório de advocacia da família. Eles nunca ligam aos sábados. Ele atendeu com cautela. Robert Martinez? Eu observei a expressão do meu pai mudar gradualmente de confusão para alarme completo. Como? Quando? Quem autorizou isso? Houve uma pausa longa. Não, eu definitivamente não autorizei nenhuma transferência de ativos. Onde você conseguiu essa informação? Meu coração começou a bater mais rápido. Do outro lado da linha, eu conseguia ouvir uma voz masculina falando rapidamente, mas não conseguia distinguir as palavras. Margaret, meu pai disse, claramente se dirigindo à secretária do advogado. Preciso que você pare tudo o que está sendo processado em meu nome. Não, não é uma emergência médica, é uma emergência legal. Ele desligou o telefone com mais força do que o necessário e me olhou com uma expressão sombria. Marcos se antecipou a nós. Como assim? De alguma forma,
Ele conseguiu iniciar o processo de transferência de ativos da empresa para uma conta que controla. O escritório de advocacia recebeu documentos que parecem ter minha assinatura autorizando as mudanças. Meu coração gelou. Os documentos de ontem à noite? Tem que ser. Marcos deve ter encontrado uma forma de processar as assinaturas que obteve durante o jantar, mesmo depois que eu disse que revisaria tudo com advogados. Levantei rapidamente. Mas isso é fraude. As assinaturas foram obtidas sob premissas falseadas. Claro que é fraude, mas Marcos está apostando que terá tempo suficiente para consolidar o controle dos ativos antes que possamos provar isso legalmente. E se conseguir, será muito mais difícil reverter. Nesse momento, a porta do escritório se abriu sem bater. Catherine entrou, com os olhos vermelhos, mas uma determinação nova na sua postura. Robert, precisamos conversar. Catherine, acredito que já conversamos tudo o que precisávamos esta manhã. Não, você não entende a seriedade da situação. Marcos não vai simplesmente aceitar ser expulso. Ele tem contingências. A palavra contingências soou como uma ameaça mal disfarçada. Que tipo de contingências? Sarah, você realmente acha que conhece toda a história? Você esteve fora por 5 anos. Muita coisa aconteceu nesse tempo. Meu pai se inclinou para a frente. Catherine, se você tem algo a dizer, diga logo. Ela respirou fundo, como alguém prestes a pular de um penhasco. Marcos tem documentos. Documentos que mostram irregularidades nas próprias práticas comerciais de Robert. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Que irregularidades? Meu pai perguntou, mas havia uma tensão nova em sua voz. Ah, Robert! Catherine disse com uma falsa doçura. Você realmente acha que Marcos aprendeu sozinho como manipular registros financeiros? De onde você acha que ele tirou a ideia? Senti o mundo começar a girar lentamente. O que você está dizendo? Catherine sorriu, mas não havia calor naquele sorriso. Estou dizendo que seu querido pai não é o santo que vocês acham. Nos últimos 10 anos, ele fez várias transações questionáveis. Evasão fiscal, contratos inflados, pagamentos por fora. Marcos apenas aprendeu observando. Olhei para meu pai, procurando negação, indignação, qualquer coisa que refutasse o que Catherine estava dizendo, mas o que vi foi algo muito pior, reconhecimento. Pai? Minha voz saiu como um sussurro. Ele não conseguiu me olhar nos olhos. Sarah, você precisa entender. O setor de construção é complicado. Às vezes, para conseguir contratos importantes, você precisa ser flexível com certas regras. Flexível como? Catherine respondeu antes que meu pai pudesse. Flexível como declarar custos menores para pagar menos impostos. Flexível como dar presentes para inspetores da cidade para acelerar aprovações. Flexível como usar subcontratados que empregam trabalhadores ilegais para reduzir custos. Cada palavra era como uma bofetada. O homem que eu havia idolatrado, que eu havia defendido, que eu havia escolhido apoiar contra Marcos e Catherine, escondia uma vida inteira de corrupção de mim. Por quanto tempo? Perguntei, minha voz tremendo. Por quanto tempo o quê? Meu pai finalmente conseguiu me olhar. Por quanto tempo você fez isso? Por quanto tempo viveu essa mentira? Ele engoliu seco. Sarah, não é uma mentira. É como os negócios funcionam no mundo real. Eu nunca machuquei ninguém, nunca roubei de clientes. Mas roubou do governo, Catherine interrompeu. Roubou de trabalhadores honestos que seguem as regras. E o mais importante, escondeu tudo de sua filha que o coloca em um pedestal. Levantei-me abruptamente, precisando de espaço para processar o que eu estava ouvindo. Então Marcos estava certo? Ele aprendeu com você? Não, meu pai disse firmemente. O que Marcos fez foi diferente. Ele roubou diretamente de mim, da empresa. O que eu fiz foram decisões de negócio difíceis para manter a empresa competitiva. Decisões de negócio ilegais, eu corrigi. O silêncio que se seguiu era carregado de peso e implicações. Catherine estava claramente satisfeita por ter plantado sementes de dúvida entre meu pai e eu.
mas havia algo mais em seu jogo. Qual é o seu objetivo, Catherine? Perguntei diretamente. Meu objetivo é proteger esta família. Se Robert insistir em expulsar Marcus e pressionar acusações criminais, Marcus irá expor tudo. Não apenas os seus próprios crimes, mas os de Robert também. Isso destruirá a empresa, a reputação da família, tudo. Meu pai estava visivelmente abalado agora. Marcus não faria isso? Seria destruir-se a si mesmo também? Robert, Catherine disse pacientemente, Marcus já está destruído. Você mesmo se certificou disso. Agora ele não tem nada a perder. Era um cálculo crio, mas que fazia sentido. Marcus, confrontado com a ruína completa, poderia muito bem decidir levar todos consigo. Então, qual é sua proposta? Perguntei, embora soubesse que não gostaria da resposta. Catherine se ajeitou na cadeira, claramente confortável por estar de novo no controle da conversa. Simples. Robert permite que Marcus mantenha sua posição na empresa com uma estrutura de supervisão aumentada. Marcus para com as transferências não autorizadas, mas mantém uma participação significativa nos lucros futuros. E todos nós fingimos que esta manhã nunca aconteceu. E eu? Perguntei. Onde fico nessa negociação? Catherine sorriu. Você volta para São Francisco e sua vida bem-sucedida lá. Todos ficam felizes. Era chantagem pura e simples. Usar os segredos do meu pai para forçar um acordo que essencialmente daria a Marcus tudo o que ele queria enquanto me mandava embora novamente. Olhei para meu pai, esperando que ele rejeitasse a proposta imediatamente. Mas o que vi foi um homem genuinamente aterrorizado com a possibilidade de ter os seus próprios segredos expostos. Pai, disse, tentando manter minha voz firme, você está realmente considerando isso? Sarah, você precisa entender as implicações. Se isso vier a público, eu interrompi. Pelo menos estaremos lidando com a verdade. Quantos anos mais vamos viver mentiras? Catherine riu. Ah, querida, que romântica. A verdade não paga as contas. A verdade não mantém a empresa funcionando. A verdade não protege a reputação que Robert construiu ao longo de décadas. Era nesse momento que eu precisava tomar uma decisão fundamental. Podia aceitar o acordo de Catherine, voltar para São Francisco e fingir que nada tinha acontecido. Seria mais fácil, menos complicado, menos padoroso. Ou poderia lutar pela verdade, mesmo que isso significasse potencialmente destruir o homem que eu ainda amava, apesar de tudo. Mas então me lembrei de algo. Nas evidências que havia coletado na empresa, havia registros que mostravam quando certas práticas começaram e quando pararam. Se minha memória estava correta, a maioria das irregularidades que meu pai havia cometido datavam de mais de 5 anos atrás. E havia motivos específicos para isso. Catherine, disse lentamente, você mencionou 10 anos de irregularidades. Pode ser mais específica sobre quando exatamente isso aconteceu? Ela franziu a testa, claramente não esperando essa pergunta. Por que isso importa? Apenas curiosidade, menti. Bem, foram várias ocasiões ao longo dos anos, não guardo o controle exato de datas. Mas eu a suspeitava que havia um padrão. E se estivesse certa, a situação poderia ser mais complicada do que Catherine imaginava. Pai, disse, posso ver os registros fiscais da empresa dos últimos 10 anos? Ele me olhou com confusão, mas assentiu. Estão no arquivo ali. Apontou para um armário de metal no canto do escritório. Passei os próximos 20 minutos folheando documentos, enquanto Catherine ficava visivelmente irritada com o que via como uma perda de tempo. Meu pai observava em silêncio, provavelmente tentando descobrir o que eu estava procurando. Finalmente encontrei o que precisava. Levantei-me com uma pasta na mão e um sorriso que surpreendeu a todos, incluindo a mim mesma. Catherine, disse, acho que você pode ter cometido um erro de cálculo. O que você quer dizer? Você disse que Marcus aprendeu com meu pai a manipular registros, mas olhando essas datas, abri a pasta e mostrei os documentos. Parece que a maioria das irregularidades começou há cerca de 8 anos. Sabe o que mais aconteceu há 8 anos? Catherine empalideceu ligeiramente. Foi quando você e Marcus começaram a ajudar meu pai com a parte administrativa da empresa.
Na verdade, muitas dessas transações questionáveis têm as iniciais de aprovação de Marcos, não do meu pai. O silêncio que se seguiu foi diferente dos anteriores. Era o silêncio de alguém que acabou de perceber que sua arma se voltou contra ela. Então a pergunta real, sentindo uma confiança nova crescer dentro de mim, é: quem estava manipulando quem todos esses anos? Catherine tentou falar, mas não conseguiu encontrar palavras. E pela primeira vez desde que a conheci, ela parecia genuinamente derrotada. Era hora de descobrir exatamente quão fundo ia essa toca de coelho. A descoberta de que Catherine havia sido a verdadeira arquiteta da corrupção na empresa mudou completamente a dinâmica do que estava acontecendo. Enquanto ela se recuperava do choque de ter sido desmascarada, comecei a organizar mentalmente todas as peças do quebra-cabeça que finalmente faziam sentido. Catherine, disse, folheando mais documentos. Estes registros mostram algo muito interessante. Todas as irregularidades começaram logo depois que você assumiu a gestão financeira temporária da empresa, quando meu pai estava se recuperando daquela cirurgia no joelho, lembra? Meu pai franziu a testa, claramente forçando a memória. A cirurgia, isso foi há 8 anos. Exatamente, confirmei. E curiosamente foi quando você, Catherine, sugeriu que Marcos começasse a aprender o lado administrativo dos negócios para poder ajudar mais. Catherine tentou recuperar a compostura. Sarah, você está criando teorias conspiratórias onde não existem. Eu estava tentando ajudar a família. Ajudar como? Retirei outro documento da pasta. Como esta transferência de fundos para uma conta offshore que foi aberta 1 semana depois que você se casou com meu pai, uma conta que, segundo estes registros, recebeu depósitos regulares por 6 anos. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Meu pai estava olhando para Catherine como uma expressão de crescente horror, como se estivesse vendo uma estranha. Robert, disse Catherine rapidamente, você sabe que sempre fui cuidadosa com nossas finanças. Essa conta era apenas um investimento de segurança para o nosso futuro. Nosso futuro? Ele se levantou lentamente, apoiando-se na mesa. Catherine, você usou dinheiro da minha empresa para abrir uma conta secreta sem me contar? Não era secreta, era uma surpresa para você. Mas a desculpa soou patética, mesmo para ela. Continuei pressionando, sentindo que finalmente tinha Catherine na defensiva. Marcos estava ciente disso? Catherine hesitou por apenas 1 segundo, mas foi suficiente para confirmar minhas suspeitas. Marcos era jovem e impressionável. Eu estava tentando ensiná-lo sobre investimentos sofisticados. Investimentos sofisticados. É assim que você chama lavagem de dinheiro agora? A acusação ecoou pelo escritório como um tiro. Catherine empalideceu completamente, mas havia uma determinação desesperada nos olhos dela que me disse que ela ainda não havia desistido. Você não pode provar nada disso, ela disse, tentando recuperar alguma autoridade na voz. São especulações baseadas em documentos que você nem entende completamente. Era hora de mostrar-me a carta final. Na verdade, tenho mais do que documentos. Reproduzi uma parte da gravação do jantar da noite anterior, especificamente a parte em que Marcos mencionava as garantias e Catherine concordava que Sarah não precisava estar envolvida nas decisões financeiras, mas mais importante, reproduzi uma conversa que havia gravado secretamente na manhã seguinte, quando Catherine estava no telefone sussurrando com alguém sobre mover os ativos restantes antes que Robert descobrisse tudo. A expressão de Catherine mudou de desafio para pânico puro. Você estava me espionando? Eu estava me protegendo, corrigi. E protegendo meu pai de pessoas que claramente não tinham seus melhores interesses em mente. Meu pai se sentou pesadamente, parecendo ter envelhecido 1 década em poucos minutos. Catherine, por quê? Por que você faria isso? Por um momento, vi algo que poderia ter sido remorso genuíno atravessar o rosto dela, mas desapareceu rapidamente, substituído por uma raiva fria que mostrava sua verdadeira natureza. Por quê? Repetiu. Robert, você realmente acha que me casei com você por amor? Você era um viúvo solitário, com uma empresa lucrativa e uma filha que estava claramente ansiosa para sair de casa. Era a oportunidade perfeita. As palavras atingiram meu pai como bofetadas físicas.
20 anos, Catherine! 20 anos de casamento! 20 anos de construção cuidadosa. 20 anos moldando Marcos para assumir controle quando você ficasse velho demais para gerenciar tudo. 20 anos garantindo que Sarah permanecesse longe e desinteressada. E o dinheiro que você roubou? Roubei? Robert, eu transformei a sua pequena empresa regional numa operação que vale milhões. Eu trouxe contratos que você nunca conseguiria sozinho. Eu modernizei seus sistemas, ampliou sua clientela, multiplicou seus lucros. Se peguei uma porcentagem para mim, foi uma taxa de consultoria bem merecida. A audácia da justificação era quase impressionante. Ela realmente acreditava que tinha direito ao que havia roubado. E o Marcos? Perguntei. Ele estava ciente de tudo isso? Catherine hesitou antes de responder. Marcos é um jovem ambicioso que queria ser bem-sucedido. Eu apenas orientei essa ambição na direção certa. Orientou para o crime, você quer dizer? Orientei para a realidade, ela rebateu. A realidade de que pessoas como vocês, que ficam presas a noções românticas de honestidade e trabalho duro, ficam para trás. O mundo real recompensa pessoas que fazem o que é necessário para vencer. Era nesse momento que meu telefone tocou. O nome, Advogado Marcos, apareceu na tela. É melhor você atender, Catherine disse com um sorriso venenoso. Marcos provavelmente tem algumas novidades interessantes sobre as transferências que começou esta manhã. Atendi com apreensão. Alô? Sarah Martinez? Uma voz masculina que não reconheci. Sim, quem está falando? Meu nome é David Patterson, da firma Patterson & Associates. Represento Marcus Brooks em questões legais. Ele me pediu para informá-la de que as transferências de ativos da Martinez Construction foram completadas esta manhã e que qualquer tentativa de reverter essas transações resultará em consequências legais significativas. Meu coração disparou. Que transferências? Com base em quê? Com base em documentos devidamente assinados por Robert Martinez, autorizando meu cliente a assumir controle operacional da empresa durante o período de recuperação médica do Sr. Martinez. Era exatamente o que temíamos. Marcos havia conseguido processar as assinaturas do jantar e estava tentando consolidar controle legal antes que pudéssemos reagir. Sr. Patterson, disse, tentando manter minha voz firme, essas assinaturas foram obtidas fraudulentamente. Temos evidências de que... Senhorita Martinez, qualquer alegação de fraude será contestada vigorosamente. Além disso, meu cliente está preparado para revelar informações comprometedoras sobre práticas comerciais questionáveis da Martinez Construction que poderiam resultar em investigações criminais extensas. Era a ameaça que Catherine havia mencionado, mas agora oficializada através de um advogado. Entendo, disse. E se quisermos reverter essas transferências? Então sugiro que procurem representação legal rapidamente. Meu cliente está disposto a negociar uma resolução amigável, mas apenas se certas condições forem atendidas. Que condições? Reconhecimento permanente do controle de Marcos sobre as operações da empresa, compensação significativa pelos anos de contribuição não reconhecida e garantias de que não haverá perseguição legal por questões passadas. Basicamente, eles queriam tudo: a empresa, o dinheiro e imunidade legal para todos os crimes que haviam cometido. Vou discutir com o meu pai e retorno com uma resposta. Tem até às 5 da tarde, Patterson respondeu. Depois disso, meu cliente procederá com medidas mais agressivas. Desliguei o telefone sentindo o peso do ultimato. Catherine estava claramente satisfeita com o desenrolar dos eventos. Bem, parece que vocês têm uma decisão a tomar: aceitar a realidade da situação ou ficar com as consequências de tentar lutar contra ela. Olhei para o meu pai, que parecia completamente derrotado. 20 anos de casamento. Décadas de confiança. Tudo havia sido uma mentira elaborada, e agora eles estavam usando essa traição para extorquir tudo o que ele havia construído. Mas então, algo clicou na minha mente. Uma conversa que eu tinha tido com Jennifer, a contadora da empresa. Algo sobre backups e sistemas de segurança que ela havia implementado secretamente. Pai,
Você lembra que Jennifer mencionou ter backups de todos os registros financeiros? Ele assentiu vagamente, claramente ainda processando tudo o que havia descoberto sobre Catherine. E você lembra que ela disse que esses backups incluem registros de quem acessou quais sistemas e quando? Dessa vez ele me olhou com mais atenção. Sim, ela instalou isso depois que suspeitou que alguém estava mexendo nos arquivos. Catherine não estava mais sorrindo. Peguei meu telefone novamente e liguei para Jennifer. Jennifer, é Sarah. Preciso que você faça uma coisa urgente para mim. Expliquei rapidamente o que precisava. Um relatório completo de todos os acessos aos sistemas financeiros nos últimos 5 anos, com timestamps e identificação de usuários. Se minhas suspeitas estivessem corretas, esses registros mostrariam que a maioria das atividades fraudulentas foram realizadas por Catherine e Marcos, não por meu pai. Posso ter isso pronto em 1 hora, Jennifer disse. E, Sarah, há mais algumas coisas que descobri que vocês precisam saber. Que tipo de coisas? Parece que alguém tentou apagar registros do sistema esta manhã, mas nosso backup em nuvem capturou tudo antes da exclusão. Quem quer que tenha feito isso não sabia do sistema de segurança redundante. Senti uma onda de esperança. Jennifer, você é fantástica. Pode enviar tudo para o e-mail do meu pai? Depois de desligar, olhei para Catherine, que agora parecia genuinamente preocupada. Sabe, Catherine, você pode ter sido inteligente, mas cometeu um erro fundamental. Subestimou a loyaldade das pessoas que realmente se importam com esta família. O próximo telefonema que fiz foi para o escritório de David Patterson. Sr. Patterson, é Sarah Martinez novamente. Gostaria de informá-lo de que descobrimos evidências significativas de atividade fraudulenta relacionadas às transferências desta manhã. Além disso, temos registros que provam que as irregularidades históricas na empresa foram perpetradas por terceiros sem conhecimento ou autorização de Robert Martinez. Houve uma pausa do outro lado da linha. Que tipo de evidências? Registros de sistema mostrando acessos não autorizados, gravações de conversas admitindo fraude e documentação de contas offshore secretas. Estamos preparados a entregar tudo às autoridades apropriadas dentro de 1 hora. Outra pausa, mais longa dessa vez. Talvez devêssemos reconsiderar o cronograma para negociações. Não há nada para negociar, respondi firmemente. As transferências desta manhã serão revertidas imediatamente ou procederemos com acusações criminais completas contra todos os envolvidos. Quando desliguei, Catherine estava visivelmente tremendo. Sarah, você não entende as implicações do que você está fazendo. Se isso chegar às autoridades, chegará às autoridades, mas não da forma que você imaginou. Meu pai pode ter cometido alguns erros de julgamento ao longo dos anos, mas você e Marcos orquestraram um esquema sistemático de fraude e extorsão. Há uma diferença. As próximas 2 horas foram uma montanha-russa de ligações telefônicas, e-mails e negociações tensas. Jennifer entregou evidências irrefutáveis de que Catherine havia manipulado sistemas, criado contas falsas e dirigido Marcos em atividades fraudulentas. David Patterson rapidamente mudou de tom quando percebeu que sua cliente não havia sido completamente honesta sobre a extensão de seu envolvimento. No final, Marcos concordou em reverter todas as transferências, renunciar a qualquer reivindicação sobre a empresa e deixar a cidade, em troca de não enfrentar acusações criminais. Catherine, confrontada com evidências irrefutáveis de seus crimes, aceitou um acordo similar. Quando as assinaturas finais foram coletadas e os últimos documentos processados, era quase meia-noite. Catherine fez suas malas e saiu da casa sem dizer uma palavra. Marcos enviou uma carta de renúncia lacônica, mas pelo menos teve a decência de se desculpar pelos anos de manipulação. 2 semanas depois, eu estava sentada no escritório da empresa que agora era oficialmente 60% minha. Meu pai havia insistido em me dar participação majoritária, como forma de compensar os anos de alienação. Havia decidido transferir minha carreira para Portland permanentemente, não apenas para administrar a empresa, mas porque finalmente havia encontrado meu lugar na família. Meu pai entrou no escritório com 2 xícaras de café e aquele sorriso que eu não via desde a infância. Como está se sentindo?
Ele perguntou. Cansada, admiti. Mas bem, e você? Ele se sentou na cadeira ao lado da minha mesa. Envergonhado, furioso comigo mesmo. Grato por ter uma filha que não desistiu de mim, mesmo quando eu merecia que desistisse. Pai, todos cometemos erros. Sarah, o que Catherine fez foi criminoso, mas eu permiti que acontecesse. Mais do que isso, deixei que ela me afastasse de você porque era mais fácil do que enfrentar meus próprios sentimentos de culpa sobre a morte da sua mãe. Era a primeira vez que falávamos abertamente sobre minha mãe em décadas. Culpa? Perguntei suavemente. Culpa. Se eu não tivesse pedido para ela trabalhar até tarde naquela noite, se eu tivesse ido buscá-la ao invés de deixar que dirigisse sozinha na chuva... Sua voz quebrou ligeiramente. Sarah, quando eu olho para você, eu vejo tanto da sua mãe que às vezes dói. E quando Catherine apareceu, oferecendo uma forma de criar uma nova família sem todas essas memórias dolorosas, eu fui covarde. Escolhi o caminho mais fácil. Levantei-me e abracei meu pai pela primeira vez em anos. Pai, você não foi covarde. Você estava sofrendo, e Catherine aproveitou-se disso. Mas você nunca desistiu. Mesmo quando eu praticamente te expulsei da família, você voltou quando precisei. Porque você é meu pai, e esta é minha família, independentemente de quem mais esteja nela. Naquela noite jantamos juntos na casa que agora era só nossa. Conversamos sobre planos para a empresa, sobre memórias da minha mãe, sobre o futuro que queríamos construir juntos. Pela primeira vez em mais de uma década, senti que realmente estava em casa. 6 meses depois, recebi uma carta de Marcos. Ele havia se mudado para outro estado, conseguido um emprego numa empresa de engenharia e estava tentando reconstruir sua vida, longe das influências tóxicas de Catherine. A carta era uma desculpa longa e sincera pelos anos de manipulação e traição. Ele terminou dizendo que esperava que um dia eu pudesse perdoá-lo, mas que entendia se não conseguisse. Escrevi de volta dizendo que o perdoava, mas que certas pontes, uma vez queimadas, não podem ser reconstruídas completamente. Desejei sorte em sua nova vida e pedi apenas que ele fosse honesto consigo mesmo e com os demais dali em diante. De Catherine, nunca mais soube. Ouvi rumores de que ela havia se mudado para a costa leste, possivelmente procurando sua próxima vítima. Não me importava. Ela havia saído de nossas vidas, e isso era o suficiente. 1 ano depois dessa saga toda, eu estava no meu escritório quando o telefone tocou. Era um número que eu não reconheci. Sarah Martinez, atendi. Senhorita Martinez? Aqui é o David Chen, do escritório do procurador distrital. Estou ligando porque Catherine Brooks foi presa em Connecticut, sob suspeita de fraude eletrônica e esquemas de investimento fraudulentos. Gostaríamos de conversar com você sobre seus conhecimentos das atividades dela em Oregon. Sorri pela primeira vez em meses. Sr. Chen, ficarei feliz em ajudar com qualquer informação que puder fornecer. Algumas pessoas nunca aprendem, mas às vezes, eventualmente, a justiça as alcança. Naquela tarde, fechei o escritório mais cedo e fui para casa. Meu pai estava no jardim plantando rosas onde Catherine costumava cultivar seus preciosos lírios. Era uma pequena mudança, mas simbólica. Como está o dia? Ele perguntou. Produtivo, respondi. E vai ficar ainda melhor. Às vezes, a vida te dá uma segunda chance. Às vezes você descobre que a família que pensou ter perdido estava apenas esperando você encontrar coragem suficiente para lutar por ela. E às vezes, apenas às vezes, os bons realmente vencem. A seguir, você tem mais 2 histórias de destaque bem na sua tela. Se essa te surpreendeu, você não vai querer perder, é só clicar e conferir. E não se esqueça de curtir, se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhuma publicação nossa.